Então, acendeu a lâmpada no painel do seu carro, você ficou curioso e resolveu fazer uma pesquisa na internet e levou até o seu mecânico para ver o que ele achava. Olá, meu nome é Paulo Costa e eu resolvi hoje falar sobre o diagnóstico automotivo. Como é que a gente faz um diagnóstico à parte eletroeletrônica de um automóvel? Então, são diversos conhecimentos que nós temos que ter na hora do diagnóstico. Então, o mecânico ele precisa ter o conhecimento do funcionamento do sistema gerenciado, no caso do motor, por exemplo, do sistema que gerencia ele, que é o sistema de injeção eletrônica. Então, ele precisa dominar os conceitos de eletricidade, dominar também os conceitos de mecânica, né, ter um bom conhecimento sobre isso para poder juntar as peças e fazer um diagnóstico e utilizar as ferramentas adequadas. Ok? Então, quais são os passos que nós seguimos no momento do diagnóstico? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para que pudesse ficar de forma mais didática, para que a pessoa pudesse entender, né, principalmente o proprietário de veículo, mas também isso também vai servir para aqueles que querem entrar na área automotiva como profissionais, para poder entender, ter uma noção melhor de como nós fazemos um diagnóstico. Porque existem alguns mitos, onde é só passar uma maquininha que diz o que é, né? Normalmente, essa máquina é chamada de rastreador, né? Que é o nosso tão útil scanner, né? Nós não podemos trabalhar hoje em dia sem ele, ou melhor, há diversos anos já, é muito difícil trabalhar sem esse equipamento. Esse equipamento, por sua vez, ele tem diversos níveis, então não são todos iguais. Nós temos equipamentos de ótima qualidade, nós temos equipamentos de qualidade mediana, e nós temos equipamentos que são praticamente equipamentos amadores, que normalmente são mais baratos, né, que são encontrados muitas vezes com os próprios proprietários. E muitas vezes a pergunta é, meu carro está com defeito X, Y, Z, o que você acha que é? Eu costumo comentar que para nós que vivemos de 30 anos atrás, aproximadamente, né, da época onde nós tínhamos o carburador como sistema de alimentação de combustível do veículo, não a injeção eletrônica, né, era um sistema muito mais simples, onde normalmente um sintoma, ele tinha como causa, certo, uma ou duas possibilidades, uma, duas ou três, né, normalmente era o máximo, 3 possibilidades de causa. Já no sistema de injeção eletrônica, a coisa é muito mais complexa. Então, um determinado sintoma, nós temos diversos tipos de causa. É claro que em alguns casos, né, alguns veículos, algumas determinadas marcas, já existem defeitos característicos, né? Então, esse defeito, logicamente, vai se repetir em um determinado modelo, mas essa não é a regra, ok? Então, como é que nós fazemos, como é o processo de diagnóstico? Então, quando o veículo chega na nossa oficina, que ele vem com um problema eletroeletrônico, normalmente existe uma lâmpada acesa no painel, avisando ao cliente que existe um defeito, seja da injeção eletrônica, seja do câmbio automático, seja do freio ABS, certo? O processo é muito semelhante, né? Então, quando o veículo chega com a lâmpada acesa ou não, porque nem sempre que existem defeitos no sistema, a lâmpada vai estar acesa, ela pode não acender, ou pode acender esporadicamente, certo? E isso faz com que nós tenhamos que acessar o sistema com o scanner. Então, o primeiro passo, na verdade, é uma boa conversa com o cliente, né? Saber como foi que o defeito aconteceu, né? Como é o sintoma, se acontece esse defeito, se acontece mais quando o motor está frio, quando o motor está quente, se é no momento da partida, tá certo? Se é numa velocidade mais alta, por quê? Porque tudo isso no processo de diagnóstico vai servir para que a gente possa, né, simular aquela condição em que o cliente está reclamando o problema, certo? A não ser casos em que o carro chega na oficina sem funcionar, ou então com muito falhamento. Mas quando se trata de um defeito que é intermitente, principalmente, fica muito mais complexo. Então, após essa boa conversa, nós temos que acessar o sistema com o scanner. E o que o scanner ele vai fazer? Ele vai dizer o que é a falha. O scanner não tem esse poder, né? E nós não temos ainda uma máquina, né, que faça e seja que dê um diagnóstico assertivo e dizer, olha, o problema está em tal componente. Normalmente o scanner, ele vai dizer falha no circuito elétrico de tal componente. Seja um sensor, são componentes que enviam informação
para o módulo do motor, né, no caso, se for a injeção eletrônica, se for o ABS, para o módulo de ABS, do freio ABS, se for do câmbio automático, vai enviar para o câmbio automático. Então, nós temos diversos sensores distribuídos naquele sistema que é gerenciado, seja o motor, seja o câmbio, seja o sistema de freio, ou até da suspensão, e o módulo vai aquisitar esses sinais para poder fazer os cálculos e tomar suas ações. Então, essas ações, elas são comandando os atuadores. Então, nós temos sensores, nós temos o cérebro e nós temos os atuadores. Certo? É um sistema que ele emula o ser humano. Então, nós temos os nossos sentidos, nós temos o nosso cérebro, e nós tomamos ações de movimentar uma mão, movimentar um braço, correr, parar, etc. Falar ou não falar. Então, um sistema de gerenciamento eletrônico, você pode pensar dessa forma, certo? Então, no momento em que nós acessamos com o scanner o sistema, certo? Ele pode ou não nos dar uma falha que esteja gravada, armazenada na memória de avarias. Então, nós precisamos acessar a memória de avarias, identificar qual é a falha que tem lá gravada. Essa falha, ela pode ser uma falha ligada direto ao determinado componente, ou pode muito bem ser uma falha por consequência de um outro problema. Por exemplo, se eu tiver um motor com problema mecânico, um problema de compressão, que é um problema mecânico do motor, e o módulo ele pode gerar uma falha no sensor de pressão do coletor, por exemplo. Por quê? Porque a compressão do motor, ela vai ser necessária, a perfeita compressão do motor vai ser necessária para poder gerar uma depressão no coletor adequada para que o sensor ele possa informar essa pressão para o módulo de gerenciamento do motor, o módulo de injeção eletrônica. A partir do momento em que a pressão do coletor está irregular, o módulo ele não sabe, ele não consegue distinguir se o problema é mecânico ou se o problema é no sensor. Então, ele pode acusar, né, falha no circuito elétrico do sensor. Ou então, ele pode dizer que o sensor está com baixa performance. Então, baseado nisso, o profissional ele precisa, para um segundo passo, ele fazer a avaliação daquele componente e também do sistema onde aquele componente está inserido. Para isso, ele vai ter que lançar mão de informação técnica, né, do diagrama elétrico do componente para fazer uma avaliação do componente. E também fazer, se houver necessidade, fazer testes no motor. Então, veja bem que eu dei um exemplo, só dei apenas um exemplo, né, que é quando é gerada uma falha no sensor de pressão do coletor de admissão do veículo. Ok? Então, o scanner, ele vai informar, ele vai dar um direcionamento, melhor dizendo, o profissional vai ter que fazer toda essa distinção. E para isso ele precisa de um tempo para fazer todo esse processo de diagnóstico com calma, para que ele não chegue a um diagnóstico precipitado e assim condenar uma peça à toa, que é muitas vezes o que acontece. Então, quando você faz uma pesquisa na rede social, ou então na internet de um modo geral, então você pode encontrar diversos tipos de possíveis causas para um determinado sintoma. E todos eles podem ser. O fato é esse. Então, cabe ao profissional fazer toda a avaliação para poder distinguir, né, o que ele realmente, onde está realmente o indicativo do problema, utilizando o scanner, utilizando o diagrama elétrico, utilizando o seu conhecimento das estratégias de funcionamento do sistema. Então, nós temos diversas variações de funcionamento, onde o módulo, aquisitando essas informações de entrada dos sensores, ele vai poder comandar os atuadores e, assim, né, poder fazer o controle ótimo do motor, do funcionamento daquele sistema. Então, mas não para por aí. Muitas vezes, quando o problema é mais complexo, o profissional ele precisa lançar a mão de outros conhecimentos, de outras ferramentas. É aí onde vai, além do scanner automotivo, além da informação técnica, certo? Além dele dominar essas ferramentas para poder fazer o seu diagnóstico, ele vai poder ter que lançar a mão também da avaliação com osciloscópio. Então, o osciloscópio é um equipamento que ele dá as informações por imagem,
Então, o profissional ele consegue fazer através da imagem de um sinal elétrico, porque ele consegue fazer uma avaliação mais aprofundada daquele componente ou daquele sistema, né? Então, para isso, o profissional ele precisa ter uma formação mais avançada para poder lançar mão desse recurso, certo? Então, esse recurso, logicamente, ele vai entrar, na maioria das vezes, em problemas mais complexos, apesar de que a gente também usa em problemas mais simples, porque ele também acelera o processo. Mas não é por acelerar o processo, não é que ele fica mais fácil, certo? Não é que seja mais fácil para o profissional, melhor dizendo. Até porque ele tem que estar também mais capacitado e ele também tem que ter mais investimento, né? Então, para ter uma ideia, um scanner profissional de qualidade hoje, ele gera em torno de 15 a 20 mil reais, certo? Com alguns casos chegando a mais de 30 mil reais, certo? Um scanner básico, né? Um scanner simples, muitas vezes que dá acesso apenas a alguns tipos de sensores e atuadores, pode se encontrar na faixa de R$ 1.000, alguns aplicativos que a pessoa usa no celular, pode custar até valores em torno de R$ 100. Mas para um profissional trabalhar com esse tipo de recurso é muito básico, então ele não consegue fazer um diagnóstico muito avançado. Então, alguns profissionais, o objetivo dele também não é adentrar muito nesse diagnóstico avançado, então ele tem, logicamente, ferramentas mais básicas, né? Mas para aquele profissional que ele precisa de fazer diagnóstico avançado e realmente, né, entregar para um cliente um diagnóstico preciso, então ele tem que lançar a mão de um bom scanner, né? Ele tem que adquirir, melhor dizendo, um bom scanner, as informações técnicas daquele sistema, o osciloscópio, muitas vezes, se faz necessária a aplicação, certo? Em cima disso, né, com mais popularidade, nós começamos a ter, a partir dos anos 2010 aproximadamente, os veículos com rede de comunicação. Então, todos os veículos hoje trabalham em rede. Então, isso quer dizer o quê? Que os módulos, os diversos módulos que tem no veículo, alguns veículos têm 8 módulos, alguns têm 12 módulos, alguns chegam a ter mais de 100 módulos, dependendo, né, lógico, da carga tecnológica desse veículo. Mas, em média, um veículo hoje comum, ele tem entre 10 a 20 módulos, certo? Facilmente. Então, essa rede de comunicação tornou o diagnóstico um pouco mais complexo, por quê? Porque agora a informação que um módulo de injeção utiliza, muitas vezes ela vai estar lá no módulo de ABS, certo? Então, essa informação, ela trafega, muitas vezes, por diversos módulos, para poder chegar no módulo de injeção eletrônica, por exemplo. Então, nesse caso específico, né, mais comum é a velocidade do veículo. Então, o módulo do ABS, ele detém essa informação. Então, agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação, ele vai utilizar essa informação e vai distribuir na rede de computadores para quem precisar essa informação. Então, quem precisar vai utilizar essa informação que vai vir lá do computador, vamos falar de uma forma mais popular, o computador que controla o ABS. Então, essa informação ela vai trafegar através de fios e ela vai circular muitas vezes por diversos sistemas. Então, na hora que o módulo do motor ou o módulo do câmbio ele sente falta do sinal do ABS, o profissional, na hora que começa a apresentar problemas, o profissional vai precisar saber fazer todo esse percurso de avaliação, da avaliação por onde trafega esse sinal, né, e ter o conhecimento para fazer os testes necessários para saber se a falha está realmente no módulo do ABS, se a falha está em algum sensor do sistema ABS ou se está em algum dos módulos que está impedindo que essa informação chegue lá no módulo do motor, por exemplo, certo? Então, por isso que com a rede de comunicação ficou mais complexo o diagnóstico muitas vezes. E daí, mais uma vez, o profissional precisa ter essa informação que é para poder ele fazer o processo de diagnóstico, porque daí ele vai continuar utilizando também o scanner automotivo, como eu falei lá atrás. Primeiro ele vai ter que ter uma boa conversa com o cliente, saber como acontece esse problema, né? Depois ele vai
precisar acessar os sistemas com o scanner, né, ter o diagrama elétrico de cada sistema, para poder, o diagrama elétrico vai funcionar, por exemplo, como uma planta baixa para os bombeiros. Então, quando o bombeiro chega para fazer, né, chega num prédio e tem um incêndio, ele precisa de saber, conhecer quais são, né, os setores que tem naquele prédio ali. Então, o diagrama elétrico, ele funciona analogamente com esse tipo de planta baixa. Ele precisa também de ter a topologia da rede, que vai mostrar quais são os módulos que estão envolvidos naquela rede ou nas redes, porque um veículo facilmente ele vai ter 3, 4 redes ou mais, certo? E daí poder começar a fazer o seu diagnóstico, tá certo? Começar a raciocinar baseado também no conhecimento, porque só o ferramental não resolve. Então é o ferramental mais a capacitação do profissional, certo? Então por isso que o perfil do profissional, né, para trabalhar com os tipos de veículos que nós temos no mercado, de aproximadamente 10 anos para cá, ele muda, né, bastante, porque ele vai ter que ter domínio de mecânica, ele vai ter que ter domínio de eletricidade, eletroeletrônica automotiva, e além do mais, dominar esse ferramental, né, que também é bastante sofisticado. Então, é assim que a coisa funciona, né, no dia a dia para um profissional. Qual é a outra forma de se trabalhar que, infelizmente, muitas vezes acontece por aí? Substituição de peças aleatoriamente. Então, muitas vezes não se é feita uma avaliação correta, né, com profissionalismo, com técnica, e aí se faz a opção, né, como na moda antiga, substituir peças aleatoriamente, e aí vamos para a sorte, né? Ou então, se o profissional já tem uma experiência em um determinado carro, ele repete no outro. Se o problema for o mesmo, ótimo. Se não for, se substitui peça até que o problema se resolva, né? Então, isso é um fato que acontece, infelizmente. Por isso que, na hora de que seu carro, principalmente seu carro é um carro moderno, né, com sistemas modernos, né, veículos normalmente de 2010 para cá, é bom que você faça uma pesquisa antes, né, para um bom profissional, né, buscar um bom profissional para que você possa ter a certeza que ele vai usar todos esses recursos que eu citei, e fazer um diagnóstico com calma, tá certo? Com a calma necessária, com o tempo necessário. Por isso que nós, em determinadas condições, a gente não tem condições de marcar horário, certo? Por quê? Porque é diferente de a gente fazer um diagnóstico em um sistema, principalmente se a falha é intermitente, certo? Diferente de marcar com um cliente uma revisão. Então, uma revisão no sistema de injeção eletrônica, eu sei que eu vou fazer em 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu posso marcar horário. Mas um diagnóstico que muitas vezes vai envolver sistemas, o conhecimento e ferramentas mais complexas, a gente não tem como marcar a hora porque eu preciso de uma avaliação mais precisa para poder chegar a um diagnóstico assertivo. Ok? Bom, então era isso. Eu teria muito mais para falar, mas para o vídeo não ficar muito longo, então a gente resolveu sintetizar para que você possa ter uma noção melhor de como é feito o diagnóstico. Então, nenhum equipamento, por enquanto, ele tem essa condição de ser assertivo, você acessar com o scanner o sistema, ele dizer o que é e a gente vai lá e substitui a peça. Isso pode acontecer? Pode acontecer. É o procedimento correto? Não é o procedimento correto. Por quê? Porque isso leva à substituição de peças precipitada e, consequentemente, gasto para o cliente. Muitas vezes, você, caso você seja o cliente, você não tem como saber disso, né? Então, porque serviço, de fato, é uma relação de confiança. Então, se eu estou dizendo a você uma coisa, você precisa confiar em mim, né? Você vai confiar. Se o seu problema for resolvido, né, e mesmo que tenha sido substituído várias peças, né, você não vai ter como julgar isso. Você precisa confiar. Existem casos em que o seu veículo chega na oficina e ele tem mais de um defeito e para isso é necessário substituir 2, 3 ou 4 peças, existe também, certo? Por isso que eu citei anteriormente, serviço é uma relação de confiança. Então, é necessário que você saiba,
é exatamente quem está trabalhando no seu veículo. Existem muitos profissionais por aí, eu acredito que a grande maioria é bem intencionada, quer fazer um trabalho da forma correta, mas como em qualquer profissão também, existe aquelas pessoas que estão interessadas apenas em faturar, ok? Isso também a gente não pode negar, porque e também não é nenhuma novidade, porque existe em toda profissão, em todo lugar. Ok? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tanto para você, proprietário de veículo, para que você saiba que a gente não pode dar um diagnóstico sem fazer uma avaliação. Se a gente sempre precisa fazer uma avaliação, o máximo que a gente pode fazer é dar uma direção, tá certo? E também para você que está entrando agora na área automotiva, certo? E está tentando, né, juntar as peças e saber aí como é que funciona o nosso setor. Ok, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo.